como eu comecei a trabalhar com Python, sempre foi uma linguagem que eu sempre tinha vontade de trabalhar, eu acabei me desenvolvendo mais nisso e tudo, e hoje eu estou no mercado já há um tempo mesmo, sou programador web como a maioria de vocês e tudo, né? Ou não, né? Tem cientista de dados, pessoas aí que apenas curiosos e tudo, enfim. Enfim, eu comecei a mandar palestras aqui nos grupais da vida e tudo, né? Eu sempre mando uma coisa assim do que eu acho interessante, tudo. Eu não sou pesquisador, não sou professor, sou novamente um programador e geralmente eu gosto de falar de coisas que eu tô aprendendo, né? Tô estudando e tudo, tô indo ali. Essa palestra eu vou falar sobre chatbots. Na verdade, bots em geral, mas eu vou pegar o caso particular de chatbots. Falar mais ou menos o que é que eles são, né? O que é de fato um bot, né? Porque está todo mundo falando disso, né? Todo lugar que você vai, você tem comunidade de bots, pessoas falando sobre, sei lá, no Twitter, tem muitos bots no Twitter, que a questão está influenciando a tendência política do país, está influenciando a democracia americana, Donald Trump ganhou por causa do Cambridge Analytica, essa coisa toda, né? Mas, assim, basicamente a gente não vai entrar muito em detalhes políticos, se alguém quiser depois conversar, a gente troca umas ideias. Mas, basicamente, a gente vai falar o conceito do que é um bot, né? E o que é que eles estão modelando, né? Uma breve história, a gente não vai passar muito tempo nisso, mas a gente vai falar mais ou menos dos precursores, de onde surgiu a ideia, né? O conceito de um bot, né? De um agente computacional nesse contexto, e quais são alguns tipos, né, que a gente conhece no nosso dia a dia, né? Eu vou dar uma pincelada na arquitetura e no design, né? Tipo, se você vai pesquisar no ambiente acadêmico, você tem vários artigos, surveys, de técnicas, arquiteturas, métodos matemáticos, métodos de inteligência computacional que faz a modelagem do problema que um determinado bot está resolvendo, né? E você utiliza aquela técnica, vai lá e implementa, né? Bota no seu trabalho e tudo. E eu vou falar de uma implementação em particular usando cadeias de Markov. Para quem conhece, né, mais na frente eu vou pincelar um pouquinho o que é a cadeia de Markov, mas a cadeia de Markov é uma técnica estatística, né, de probabilidade, que ela relaciona um determinado espaço, um espaço amostral, né, e dentro desse espaço amostral ele tenta manipular ou fazer predições, né, sem que você altere esse espaço amostral que você está manipulando. Mas por quê? Por que deu a doida assim? Chicão, por que você começou a estudar bots? Inclusive chatbots em particular. Você sei lá, é doido da cabeça, fica perdendo tempo com coisas que você não utiliza no seu dia a dia? Tipo, você não trabalha com isso, você não faz isso. Você é louco? Não. Não sei, talvez eu seja, porque eu fui lá, eu estava mexendo em alguns artigos, né, estava pesquisando, né, e eu achei um artigo de dois professores, dois pesquisadores, né, eles não são professores, porque enfim, nos Estados Unidos lá, pesquisador e professor pode ser a mesma coisa, mas aqui no Brasil, obrigatoriamente, se você é pesquisador, você acaba sendo professor também e vice-versa. Né? Mas tinha esses dois pesquisadores aí de Stanford, que eles implementaram um pseudo chatbot que emulava o filósofo esloveno Slavoj Žižek. Alguém conhece o Žižek aqui? Né? O Žižek, ele é um cara também doido da cabeça, ele é um filósofo, né? E ele analisa muita coisa no viés do stalinismo. Né? Você sabe que o stalinismo é uma veia do comunismo, que, enfim, é a veia comunista que causou toda aquela má fama do comunismo na União Soviética. Né? E ele tem essa atuação de crítica da cultura popular, ou seja, ele faz uma análise da política pegando o seu contexto cultural, né? Tipo, como é que está a cabeça das pessoas depois que saiu o filme do Transformers? Quais são as tendências políticas depois que saiu o filme do Pantera Negra? E por aí vai. Então ele atua muito em cima disso daí, né? E o problema é que ele faz essas análises, né? Tipo, ele não é tão relevante assim, mas ele tem um jeito muito peculiar de falar e de escrever. E é uma coisa assim bem caricata. Então os caras simplesmente pegaram o estilo de escrita dele, o estilo de fala, e eles foram lá e implementaram isso daí. Aí tá aí, legal. Eles pegaram uma figura interessante, né? Pegaram um retardado. Pegou um cara que fala muita coisa assim, de uma forma caricata, né? E ele é extremamente popular, na verdade. E implementaram um chatbot, né? Eu botei um pseudo chatbot, porque se você for ler o artigo,
eles não são muito rigorosos na técnica da qualidade da saída do chatbot. Eles simplesmente falam, olha, a gente fez isso, a gente não pegou nenhum critério rigoroso, na academia eles usam isso, mas o nosso critério foi só se estava saindo alguma coisa engraçada, esse tipo de coisa. Né? Aí eu, pô, legal, quero fazer isso também. Né? Eles escreveram um paper nisso, eu estou fazendo uma apresentação e tal. Né? O nome do artigo é Chatbot GJEC, an Exercise in Automated Ideology. Né? É basicamente isso, né? Porque ele fala muito sobre a questão de ideologia dentro dos espaços culturais, né? Livro, quadrinho, teatro, por aí vai. Né? Ele, como eu falei, não é um artigo muito complicado de ler, você lê assim, sei lá, é um artigo de 6, 7 páginas, você lê ele assim, sei lá, 2, 3 horas, você consegue entender mais ou menos um pouquinho mais, assim. Enfim, esses papers acadêmicos, às vezes você demora um pouquinho mais, né? Mas você numa tarde, uma partinha da noite, você consegue entender de boa, né? Ele, para a questão de referência, ele é muito bom, tipo, ele em si não usa uma técnica rigorosa, mas a nível de referências, você não. Interessante, uma brincadeira legal, se eu quiser me aprofundar, você tem essas referências aqui e tal. Se alguém quiser depois, eu tenho aqui no computador, passo para vocês. Né? E, enfim, é um bom kickstart, é um bom bootstrap se você quiser navegar nessa área aí. Acredito eu, porque como eu falei, eu não sou dessa área, eu sou apenas um cara que está brincando. Né? Exatamente porque a premissa é divertida. Tipo, eu falei aqui da Jujubot, né? Não sei se alguém aqui assiste desenho animado, eu sou louco por desenho animado. E tem o desenho do Irmão Jorel. O Irmão Jorel tem a personagem que é a vovó Juju, que a gente vai falar depois, mais na frente. Né? Porque a questão é essa, né? Uma personagem, né? É uma figura caricata e você quer modelar e os caras fizeram isso ou não, deixa eu fazer. E bora falar antes da gente ver, se aprofundar um pouquinho mais nessa parte de como é que foi implementado ou não. Né? A gente discutiu o que é um bot, de fato. Né? Bot, quem aqui viu bot na faculdade? Eu não vi. Né? Tipo, o termo bot, né? Até que, de certa forma, apesar de ser um termo antigo, eu, pelo menos, talvez, com a qualidade do ensino, não sei. Mas o conceito é que você, na verdade, tem para a gente é mais familiar o conceito de robô do que um conceito de bot. Né? Mas, basicamente, ele é apenas um agente inteligente, um agente autônomo. Isso a gente vê, se você pagou uma disciplina relativamente boa de inteligência artificial, você sabe que existem os agentes, né? Os agentes inteligentes, os agentes autônomos, os agentes computacionais, que eles têm aquela questão de atuadores, receptores, aquela coisinha toda bonitinha e tal. Né? E basicamente é isso. Um bot, ele é um robô de software. Tipo, você implementa uma coisa autônoma, só que é só a nível de software. Né? Mas ele é um agente. Né? E ele tem certos critérios para você classificar um bot, tipo, um programa de software como bot. Porque nem todo software é um bot, mas todo bot é um software. Né? Conceitualmente, por definição. Né? Então, você descreve uma entidade de software que é capaz de agir de forma autônoma para realizar uma tarefa. Né? Tipo, às vezes você quer automatizar uma tarefa chata do seu dia a dia, tipo, não, eu não quero mandar um e-mail a cada 10 minutos lembrando o meu patrão para, sei lá, bora fazer o code review aqui da nossa empresa. Ou botar lá no Slackbot, ou, sei lá, HipChat, no Telegram, enfim. Né? Então, tipo, você não quer ficar lembrando a galera, faz o code review, bota comentário no código. Cara, tô cansado, eu não vou mais fazer isso. Então, vou botar um bot aqui para a galera, não se esqueçam de comentar o código de vocês. Ou façam com a mensagem de commit bem feita. Não, olha, se você fizer uma coisa cagada, o chefe vai brigar com vocês e por aí vai. Então, para você automatizar essas tarefas relativamente chatas, ou não. Né? E eles têm esses critérios, né? Que é tipo, como eles são autônomos, eles precisam dessas características, né? Eles precisam ativar a si mesmos, né? Tipo, não sendo que necessariamente eles são chamados para uma determinada tarefa. Se a gente pegar, por exemplo, um bot do Telegram, né? Tipo, eu acredito que supostamente algumas pessoas estão em alguns grupos, né? A gente tem os bots que ele ficam aguardando um prompt, né? E você executa uma determinada ação, né? Mas, tipo, ele não está ativado só porque você chamou o comando, né? Você tem que implementar ele e botar ele para ficar rodando lá e ele ficar aguardando o seu input, né? Mas ele pode agir sem necessariamente você tá fornecendo essa informação de ação. Né? Simplesmente você quer automatizar essa tarefa, por exemplo, das mensagens no Slack, por exemplo, para lembrar o pessoal da mensagem de commit, e ele está lá, ele não vai ficar esperando você. Cara, lembra a galera aqui, para mandar a mensagem de commit direitinho. Então eles precisam ativar a si mesmos nas ações deles. Né? E eles ficam dormentes, né, no hospedeiro, ou seja, você tem que implementar e tem que fazer um deploy em algum lugar, né? Tem que ficar ali rodando e tudo. Né? Como eu falei, ele não demanda interação do usuário necessariamente, né? Tipo, ele pode aceitar, ele pode executar determinadas ações a partir de uma mudança de contexto, né? Tipo, ele mudou de estado e o que propiciou essa mudança de estado foi uma entrada de usuário, mas não necessariamente dessa forma. Né?
E ele pode invocar outras tarefas, né? De repente você tem um bot mestre e você tem bots escravos, né? Tipo, central, periférico. Você tem um bot lá que está fazendo alguma determinada coisa, tipo um botnet, né? Tem um dos botnets que ele fica lá buscando uma vulnerabilidade e tudo. Ó, tá aqui, ó, tá vulnerável, bora ferrar aqui esse sistema, essa coisa, bora tomar de conta dessa máquina e por aí vai. Né? E como tem características, a questão de persistência, ou seja, ele tem que estar ali continuamente rodando, né? Autonomia, ou seja, ele está ali de boa, você implementou, esqueceu, vai cuidar da sua vida e ele está cuidando da dele, né? Aliás, pode. Uma habilidade social, né? Isso não é uma questão necessária, mas eles têm, tipo, você pode fazer agentes que interagem entre si, né? E a questão de reatividade, né? Você está no estado, o estado mudou e ele reage a esse determinado estado. Então são esses critérios aí que você tem para caracterizar um bot, né? Mas o mais importante é a questão da autonomia, né? E uma breve história aqui, né? A gente sabe, por exemplo, do Computer Machinery Intelligence, aquele artigo lá do Alan Turing, né, 1950, né, que ele determinou lá o jogo da imitação, né? Aquele famoso testezinho que você tem 3 jogadores, né? Um deles é máquina e um está entrevistando um ao outro, né? E o interrogador tem que determinar qual deles é humano, né? Ou seja, você está lá, você está entrevistando, né? Não necessariamente está olhando aqui, olha, eu sei obviamente que você não é um robô, né? Você não é uma máquina, você está aqui e tal, eu acho. E você consegue determinar, né? Tipo, a função desse entrevistador C é determinar se as mensagens que estão sendo chegadas a ele são de fato geradas por uma pessoa ou não, né? Esse é o teste Turing, né? E a partir disso, né? Tipo, a partir desse primeiro conceito que o Alan Turing, esse teste que ele criou, né, foi a partir daí que começou a deslanchar, né? Tipo, em 1956, o John McCarthy, que inventou o termo de inteligência artificial, ele fez lá o Deaf Mount Summer Research Project em Artificial Intelligence, em 1956, né? E 2 anos depois ele inventou o Lisp, né, que é a linguagem mãe aí, né, da parte de inteligência artificial. Né? E por aí foi evoluindo, né? Nós temos a Elise, né, que é um bot que simulava uma psicoterapeuta, a gente tinha um sistema especialista para diagnóstico de doenças infecciosas, de Stanford, o internist da Universidade de Pittsburgh. Em 1980, né, tipo, o pessoal começou a sair dessa parte acadêmica de tarefas objetivas, o pessoal começou a fazer o Aeron, que é da parte de arte abstrata, os primeiros experimentos de carros autônomos com o Alvin e por aí vai. E em 1990, os nossos famosos jogos e o Tamagotchi. Né? Tipo, o Tamagotchi é um bot? Tamagotchi é um bot. Né? Quem aqui tinha um Tamagotchi? Pai, vocês são sortudos, hein? Eu não tinha. Eu morava no interior do Piauí e o Gugu chegava todo domingo e esfregava na cara da gente. Olha aqui, o Tamagotchi, brinque com ele. Não tenho como, eu não tenho. Né? Mas eu sabia, tinha amigos que tinham ele e ele morria, sei lá, 10, 20 vezes e ficava renascendo. Que tinha um lance, né? Tipo, você esquecia, você comprava o Tamagotchi depois de 2 meses, o bichinho estava morto, porque você não tinha alimentado ele, não tinha... Você ferrava, é uma prática de ser pai e ferrar com a cabeça de alguém. Né? Normal. E nos anos 2000 a gente já tinha o Smarter Child da American Online, né, que era de fato um chatbot que você tinha nos primeiros canais de chat da era de ouro, né, da internet, né, IRC, ICQ, bate-papo UOL, né, essas coisas, né. Mas se bem que lá não tem bot, né. Mas enfim, aí a gente tem alguns tipos, né? A gente tem os chatbots, a gente tem os crawlers, que na verdade esses são os que mais modelam o nosso dia a dia, da nossa vivência de tecnologia, principalmente na internet, né? A gente tem, como eu falei, o chatbot, hoje tem essa utilização de chatbot a nível corporativo, nós temos os crawlers aí, né? Que você vai pegando informação, os scrappers, né? Que vai tirando informações de sites, né? A gente tem as botnet, que ele não é necessariamente maléfico, mas às vezes o pessoal faz isso para detectar um determinado computador vulnerável e tomar de conta ali das máquinas, né? Os spambots, né? Que você fica lá e, sei lá, você faz uma rede, começa a mandar spam para tudo, para torto e a direito e por aí vai. E dentre outros. Falando aí de design e arquitetura de bots, só tomar um golezinho aqui de água. Basicamente é um tipo de bot que ele emula uma inteligência conversacional, né? Tipo, você tem um determinado... Você quer gerar uma interação, uma interface com o usuário e esse chatbot ele emula essa interface para um determinado objetivo que você quer alcançar. Nessa conversa, né? Adquirir uma nova informação, pedir uma nova tarefa e por aí vai.
E ele tem uma necessidade enorme de uma grande base de conhecimento. Mas isso não é novo no contexto de inteligência artificial, né? Hoje a gente sempre precisa dessa questão de, principalmente nessa parte de aprendizado de máquina, né? Que é um dos campos da inteligência computacional, a gente sabe que o aprendizado de máquina requer muito base de dados. Né? Você tem alguns métodos que não requerem tanto, mas hoje o que é efetivo você precisa de uma base de conhecimento. E os chatbots eles precisam de uma base muito grande. E nessa base existe um mapeamento de palavras e respostas apropriadas. Existe uma forma de mapeamento. Não é que você vai inventar uma função. Alguma coisa tem que mapear as palavras que você está fornecendo no contexto e elas vão ter que mapear para umas determinadas respostas que vão ter que ser devolvidas para o usuário, né? Ou seja, respostas apropriadas. E geralmente a responsabilidade do programador, obviamente, né, de fazer essa construção da base de dados. Pode ser um corpus, no contexto aí, não sei se alguém assistiu a palestra da Bárbara ontem, né? Ela mencionou, por exemplo, na LSTM, M ou era N, não lembro, sobre a questão da base de dados e tudo, o corpus que você precisa lá para ele gerar a rede neural artificial, né? E você implementa essa rede neural e você precisa fornecer a base de dados de treino e de teste, né? Então, basicamente, você tem duas opções. Ou você constrói isso na mão, você começa a pegar lá, né? vai colhendo até você ter uma quantidade razoável para depois passar. Ou você utiliza um corpus do contexto do chatbot, né? Tipo, de repente você está lá no Facebook, né? E você tem um grupo do Facebook e você foi juntando todos os posts lá e foi, sei lá, depois de 4, 5 anos aí, você juntou uma base de dados e passou isso e criou um chatbot ou um bot aí qualquer utilizando essas informações aí do Facebook. Né? O Cambridge Analytica ela fez mais ou menos isso, né? Tipo, para criar, para fazer essa... Não foi nem para criar um bot, né? Foi para determinar as tendências políticas e quais públicos, né, que as determinadas campanhas eleitorais presidenciais deveriam atacar. Né? Tipo, foi a população branca pobre nos Estados Unidos, eram alguns trabalhadores lá no Brexit, né, lá na Grã-Bretanha, e por aí vai. Né? Ou seja, você precisa, de certa forma, colher essas informações. E a arquitetura é uma coisa bem simples. Né? A gente que está acostumado a programar coisas mais... sistemas de interações um pouco mais complexos, não dizendo que o chatbot é complicado, mas eles basicamente têm uma cópia assim, do MVC. Né? E você tem, por exemplo, o Responder, que é tipo a interface entre o bot e o usuário, tipo um I/O, que fica esperando a entrada e a saída, né? Agente computacional e humano. Você tem um Classifier, que aqui é tipo, você tem que tirar a ambiguação, né? A ambiguidade, né? Porque aqui Classifier, na verdade, ele meio que agrega a parte de pré-processamento, né? Tipo, você recebe lá no Responder, você passa para o Classifier para ele normalizar a entrada, ver se aquela palavra existe ou não, se os componentes estão consistentes, você fazer a segmentação lógica dele, fazer esse processamento e gerenciar as instruções e repassar para o GraphMaster, que é onde de fato executa a classificação. Né? Ele é GraphMaster porque você tem várias outras opções, você não tem só aprendizado de máquina, você pode utilizar, por exemplo, uma árvore, né, de respostas, né? Você pode pegar um mapeamento lá de, se você tem essa determinada estrutura semântica ou sintática, você tem que fazer esse determinado mapeamento, você cria um grafo, uma árvore e por aí vai. Né? E alguns métodos de design, né, tipo, antes concluindo a parte de arquitetura, é só você perceber que basicamente a gente tem essa ligação, sei lá, MVC, né, Model View Controller. Né? Tipo, você tem aqui o View aqui, por exemplo, é o Responder, né? É o View? Enfim, vocês entenderam. Né? O método de design dos chatbots incluem, por exemplo, a parte de passe, né? Tipo uma ligação direta, né, da análise e manipulação da entrada, da criação de resposta, ou seja, você pegar e você pega uma biblioteca tipo NLTK, né? Tipo, você faz lá o pré-processamento, tira as stop words, faz a classificação lá do part of speech, né? Tipo, classificação gramática, né? Se é um adjetivo, substantivo, por aí vai, né? E você faz esse parsing, não, é esse daqui, então vou fazer um mapeamento direto. O reconhecimento de padrões, que hoje, como a gente sabe, é o mais utilizado, está em todo lugar, é pervasivo, está em todo buraco que a gente vai. Né? E como eu falei, precisa de uma grande base de dados, no conceito, geralmente nos contextos que você tem uma oportunidade de ter muita base de dados, ela é o recomendado. Né? SQL. SQL.
Chicão, você tá louco, você tá falando SQL, que diabo SQL tem a ver com aprendizagem de máquina? Não, cara, é que é o seguinte, as técnicas de utilização de SQL no contexto de aprendizagem de máquina é por causa da questão da memória do chatbot. Né? Tipo, como a Bárbara estava falando ontem, por exemplo, existe esse conceito de você ter uma abordagem naive, né, no chatbot, tipo, eu teclei aqui uma pergunta, fiz uma pergunta, cumprimentei, e o chatbot ele responde imediatamente aquela mensagem. Né? Tipo, aí eu faço outra pergunta, sei lá, oi, tudo bem? Tudo. Como você está? E você, tipo, ele não devolve você. Como foi seu dia hoje? Não sei. Tipo, você não consegue fazer uma ligação com o contexto geral da conversa. É sempre aquela coisa imediatista, assim, né? Tipo, eu fiz uma pergunta, você só responde aquela pergunta. Você não cria um contexto geral para fazer essa resposta. Isso é a abordagem naive, né? Ele não leva em consideração isso. A SQL ele tenta fazer esse tipo de construção, mas a longo prazo. Tipo, ele faz todo um contexto de histórias de todas as conversações e você cria essa base de dados que você usa aí, o SQL, para fazer esse mapeamento imediato. Né? Ontologia. Essa aí é uma parte um pouco mais complexa, porque ela não entra muito... Na verdade, até entra, mas ela trabalha muito com a questão de regras semânticas e sintáticas das nossas linguagens. Né? A gente sabe que ontologia é uma maneira que você faz uma relação de informações, né, entre um determinado termo e o que é que aquele determinado termo acarreta e os contextos que ele cria. Né? E basicamente é isso. Com essas conexões e contextos que determinadas palavras criam, né, aí, tipo, essas combinações, você começa a gerar uma rede, né, de contexto, e a partir dessa rede de contexto você utiliza isso como uma forma de gerar uma determinada resposta. Né? Você pode, por exemplo, criar um grafo dessas conexões, tipo, alfabetização. Aí você pode ter uma relação, por exemplo, com educação, políticas públicas e por aí vai. Né? Então você acaba, na questão de ontologia, você associar o significado semântico daquela palavra e o contexto que ela cria para fazer essas predições de respostas. E as cadeias de Markov, né? Que é basicamente o que a gente vai falar aqui, entre aspas. Né? Vou explicar depois por quê. Ela basicamente cria saídas se utilizando de probabilidade de uma determinada resposta em seu relacionamento com a pergunta. Isso demanda também uma base de dados muito alta, porque ela trabalha, por exemplo, com probabilidades de correlações imediatas nas palavras. Né? Tipo, você tem duas palavras que estão associadas, né? Provavelmente você diz, eu estou. São duas palavras. Então tem a probabilidade de você ter, sei lá, bem, mal, cansado, chateado, com fome. Então você começa a ver as probabilidades de cada palavra, dado essas duas palavras iniciais. Né? E isso para a palavra, a formação de uma sentença, mas você pode trabalhar isso também numa pergunta e resposta. Oi, como você vai? Aí você vai ver aqui o contexto, né? Oi, como você vai? E você vê quais são as probabilidades de resposta que você cria. Tá tudo bem. Não tá legal. Meu Deus do céu, o ônibus quebrou ontem, tô uma droga. Então você começa a ver as probabilidades disso, e a partir da probabilidade você vai lá e faz essa construção. E outras coisas mais, né? O AIML, que é uma linguagem de marcação de inteligência artificial, que você utiliza dentro do ChatScript, que você faz um mapeamento literal do que é que dói. Se entrar isso daqui, você tem que mapear para isso. Né? Truques de linguagem, questão de desdobro, né? É o famoso desdobro. Tipo, cara, como é que tudo bem? Cara, eu nem te conheço, não vou nem falar contigo. Você não precisa nem levar em consideração de fato o que foi falado na pergunta. Olha, sai daqui. Né? Então, os truques de linguagem, né? Tipo, retórica, política. E a modelagem da vovó. Né? Por quê? Por que eu inventei de fazer tomar a vovó Juju como caso? Porque você pode utilizar isso para englobar algumas práticas de modelagem conversacional de chatbot. Eu tive muita sorte de ter ido nessa semana, como eu falei, eu nem conhecia a comunidade de chatbots aqui da Bots Brasil, né? Eu não conhecia. Aí eu fui agora na quarta-feira nesse encontro. Foi lá que eu vi uma das palestras da Bárbara, né? Ela palestrou ontem, eu vi outra dela na terça-feira, e outra da Camila Canossi. É um Canossi? Enfim, a Camila, ela trabalha com bots desde 2001. Ela trabalhou na modelagem do bot da Petrobras, que é o Edu. Né? E ele disse que era um bot realmente peculiar, né? Tipo, o pessoal entrava em contato com ele e tudo,
conversava mesmo com ele, falava problemas dele pro bot, eu fiquei, nossa, tudo bem, tem gente que é solitária, não vou criticar. Mas ela disse que tinha isso, né? Tipo, e ela começou, ao longo dos anos, ela trabalhou nesse bot aí, eu acho que por 14 anos. E ela conseguiu fazer uma construção de algumas práticas que eram interessantes para você, principalmente botar o engajamento junto com aquele chatbot, né? Porque, quando a gente está falando aqui de maneira geral, ela estava falando de um bot que era um produto, né? E é um produto de interface conversacional, ele necessita puxar o engajamento. E para puxar esse engajamento, você precisa de uma personalidade. Tipo, o Edu tinha uma personalidade que levava o pessoal a interagir com ele, tudo. Ele foi modelado como uma visualização assim, de uma criança. Aí ela mostrou, tipo, todo o processo que você vê, por exemplo, na construção de desenho animado. Eles fizeram conceitos do Ed, disseram, olha, a personalidade dele é assim, se alguém falar assim com ele é assado. Ela disse que, olha, tinha roteirista, tinha psicólogo, enfim, tinha toda uma equipe que fazia uma modelagem dessa parte da construção de informação e da forma como ele vai interagir no Ed. Então, ela meio que modelou algumas coisas, tipo, qual é o seu propósito? Tipo, por que você está fazendo esse chatbot? Eu estou fazendo só de zoeira. Mas, tipo, você está fazendo um produto, você está fazendo, sei lá, quer implementar um bot que atende um saque, né? Você quer substituir aquela pessoa da ligação. Geralmente você tem algumas perguntas que são comuns. Então você faz no saque, no contexto do negócio da sua empresa. Né? Tipo, não, quero fazer um atendimento lá Eu fiquei impressionado que o do Magazine Luiza, ele tem a personagem lá, que é a Luiza, né? E ela não é um bot. Você vai lá no saque lá e no atendimento você não tem. Eu fiquei, pô, isso é legal. Tipo, do site? Tem um chatzinho, porque eu procurei lá no... Ó, tá vendo? O lance é exatamente esse. Se perguntar fora, você cai. Aí isso traça o contexto. Tipo, ei Luiz, e aí, o que é que tu achou da votação da PEC 191 lá no Congresso? Ela não vai responder. Eu sei lá, meu irmão, tá louco. Compra alguma coisa aqui. Aí, tipo, então você vê essa questão. Mas, olha, imagina aí se a personalidade dela não fosse a de um atendente. Não, olha, eu acho que aqui de política a gente não conversa e tudo. Mas se fosse ela uma pessoa zoeira, a gente fala, olha, cara, te toca, mano, compra alguma coisa aqui. Pô. Porque aí, então, você traça a personalidade, a maneira como é que você vai modelar essa resposta. É por isso que, por exemplo, que a Camila falou muito essa questão de você ter um roteirista. Né? Porque o roteirista, ele traça estereótipos, né? Porque você tem essas técnicas de você tratar um determinado estereótipo de um personagem. Né? Tem gente, por exemplo, que usa o I Ching, né? Que é aquele livro lá que é o oráculo. Né? E com isso você determina as ações que algum indivíduo vai tomar. E tem gente que utiliza a astrologia. Né? Tipo, não, meu personagem ele é de Áries. Aí você faz toda a modelagem, um mapa astral e faz... Olha, eu sou de Áries, viu? Não fale mal de arianos. Mas, enfim, não sei, cara, eu sou meio controverso assim, com essa questão de astrologia. Mas, enfim, o lance você utiliza isso para você fazer a modelagem do chatbot. Tipo, ele vai reagir dessa determinada forma, ele vai reagir com essa determinada estrutura de linguagem. Né? Ele não vai xingar, ele vai ser extremamente polido. Ou ele vai xingar, ele vai mandar você embora. Não para outro lugar. Empatia. Eu botei empatia entre interrogação porque, de repente, não é sua intuição, né? Tipo, determinado propósito. Vixe, onde é que fica o laser aqui? Eu tô confuso. Legal. Pois é, aí... Droga. É teu, né? Eu posso quebrar isso, sim. Empatia. A questão de empatia é o engajamento. Tipo, se você está fazendo a interface é para você fazer um bom atendimento, você quer que as pessoas utilizem, que provavelmente você quer, então você tem que passar uma forma de empatia. A empatia é aquela questão de você se identificar. De repente pode ser um personagem que xinga muito, você se xinga. Pô, legal, o cara manda todo mundo. Né? Então você se sente essa empatia, essa ligação, e você se sente propenso a se engajar. A questão da vovó Juju. O problema dela é que ela tem uma base de corpos muito pequena. Né? E eu, quero fazer um bode da vovó Juju, tá. Aí lá se vai eu aqui, de repente eu consigo uma base de dados. Aí eu fui lá e maratonei o irmão do Jorel. Pá. Dava a vovó Juju, pausava, escrevia. A vovó Juju falava alguma coisa. Que é simples, porque as frases dela são bem pequenininhas. Ela não é, eloquente. Né? Eu trouxe até um videozinho aqui pra vocês. Peguei do YouTube, não foi eu que fez, eu não sei, não vou dar crédito, porque eu não sei quem foi que fez. Mas vocês vão entender mais ou menos, cadê o meu asa? Do que é que eu estou falando. É um videozinho curto, eu vou tentar passar, porque o nosso tempo também é limitado. Não sei se vai dar para vocês ouvirem. Usa interface de crescimento.
tia. Olha, na aula de amizades. Vamos pra amizade. Alô? Cadê? Precisamos. Eu vou resgatar o citonel. Olha, bem, eu fiz um bolo. Bolo bonito. Muito obrigado, papai Chuchu, mas a gente não tem que cantar parabéns antes de comer o bolo? Não é pra comer o bolo. É pra ficar olhando. Não é para comer o bolo, é para ficar olhando. Né? Então, tipo, vocês meio deram uma ideia aqui. São 5 minutos aqui, não vou comer a palestra com isso tudo, não. Mas, enfim, deu para sentir mais ou menos. Ela é uma personalidade, uma vovó, ela não tem muita... ela não está se lixando se você quer comer. Apesar de... É uma das modelagens dela, né, da vovó Juju, é que... ela tem essa questão de ser uma caricatura das nossas avós, né? Você vai visitar a vovó, ela vai botar você para comer, vai te dar um dinheirinho, né? E vai querer você se vestir bem, né? Tem um episódio, esse episódio em particular, por exemplo, é que ele vai estar querendo ir para a festa para conhecer a meninazinha, que é a Ana Catarina, né? Que ela diz, nossa, que nome feio, né? E ela, não, pô, depois vamos se vestir, né? Logicamente que no jeito dela, né? Não é do jeito que eu estou falando aqui. Mas, tipo, vamos ali comprar uma roupinha para você, né? Aí, olha, o sapatênis, você vai ficar lindo com o sapatênis. Aí o resto do episódio ela se desenvolve em torno de comprar um sapatênis e fazer o irmão de Jorel, que a gente não sabe o nome, que essa é a premissa do desenho, né? Usar o sapatênis. Né? Aí o que acontece? Eu fui fazendo essas maratonas, fui anotando, botei tudo no arquivo e fui ver, cara, é muito pouco ainda, né? Tipo, o Irmão do Jorel acho que já tem o quê? 2, 3 temporadas, mas ainda quando você vai pegar assim, obviamente eu não copiei tudo, né? Mas assim, quando você vai ver assim, o volume, né, é muito pouco para você poder criar, por exemplo, de uma forma de um aprendizado de máquina para você, ou até utilizar a cadeia de Markov para modelar o comportamento dela. Né, de forma automática, gerar novas respostas, por aí vai. E nisso, o que é que eu utilizei? Como a minha base de dados era pouca, eu gerei respostas novas a partir de combinações de respostas que já existiam, que eu tinha agregado. Né? Então, para isso, eu utilizei as cadeias de Markov. Eu não sei quanto tempo ainda tem, mas eu acho que eu falei muito tempo disso, estou falando um pouco de código e modelagem. Mas eu... É isso. Faltam 6 minutos ou foi? Ah, tá. Então são 15. Mas enfim, eu vou acelerar um pouquinho. O cadeia de Markov, alguém aqui já conhece? Todo mundo conhece? Não conhece? Cadeia de Markov. Vou tentar aqui ser rápido, mas também não sei, bora lá. Basicamente é o seguinte, é um processo estocástico que utiliza o conceito de ausência de memória. Né? O que acontece? É uma probabilidade de uma mudança do estado X para Y é a mesma, não importa os eventos que ocorreram até chegar a X. Ou seja, você tem um evento X e depois desse evento X, existe a probabilidade de você ocorrer esse determinado evento Y. Né? Então você faz mesmo que ocorra alguns outros eventos intermediários, né? Aliás, desculpa, antes do X, tipo, ocorreu A, B, C, D, ocorreu o alfabeto todinho depois do X. Antes do X, desculpa, antes do X. Né? Chegou no X, existe uma probabilidade tal de ser Y. Mesmo que o alfabeto todinho tenha passado, mesmo até que o Y tenha ocorrido anteriormente, mas existe uma probabilidade, depois, se você chegou naquele estado X, vai ter aquela probabilidade, sei lá, de ocorrer o Y. Né? Essa é o que a gente chama de propriedade de Markov. Né? Que é basicamente você vê a probabilidade condicional num determinado evento N, dado que tenha ocorrido, sei lá, N-1. Né? Aliás, você está no N-1, ocorreu N-2, até N-1 eventos, existe essa probabilidade condicional para ocorrer o evento N. Né? Isso a gente tem a questão da matriz de transição. A matriz de transição é como você ter uma matriz... Imagina que você tem um grafo de vários estados, tipo, você está aqui, imagina o alfabeto, A, B, C, D e tal. Então você tem a probabilidade de A ir para B, de B ir para C, de C voltar para o A, do A ir para o Z. Então imagina essas interconexões nesse grafo, que é o nosso dado espaço de estados. Né? Então existe uma matriz contendo essas informações de probabilidade de transição entre estados. Não sei se vocês sacam na parte de teoria dos grafos, um grafo ele gera uma matriz, né? Tipo, de ligações e por aí vai. É basicamente isso. É só basicamente uma matriz de probabilidade de um determinado estado para outro. A questão é que isso quer dizer que cada linha da matriz é um vetor de probabilidade. Tipo, você tem uma probabilidade A para ir para, sei lá, T, de repente a probabilidade é 0.
mas de A para, sei lá, B, a probabilidade é 0,5. Então você bota lá a matriz, tipo, na linha A, aí você tem AA, dado, tipo, na coluna A, linha A, né? Aí você tem a coluna A, B, C, D até o Z. Então você tem a probabilidade de ocorrer o A, de o B, de o C. Mas aí quando você pega a soma de todas essas probabilidades, ele tem que dar igual a 1. Né? Tipo, pode ser só a probabilidade do A para o B e do A para o Z. Então, se é 0,5, 0,5 tem que dar 1. Né? É aí que você analisa a matriz de transição. Eu tinha colocado aqui a explicação dessa matriz, mas eu fui ajustar aqui e nem acabei a imagem. Mas basicamente é o seguinte, vocês se lembram de probabilidade do experimento das bolas? Você coloca as bolas, você fica tirando e botando. Né? Então, quando você tem aquele lance da bola com reposição e sem reposição. Né? Então, dado que você tem um espaço que você tem 3 bolas azuis, 3 bolas vermelhas, 3 bolas verdes na caixa, né, com reposição, vai dar sempre 1/3. Você pegou, tirou a bola, olhou, é azul. Botou, tirou a bola, é azul. Foi fazendo isso, aí quando você vai lá e faz a matriz de transição, você tem exatamente isso. Aí você somar 1/3, 1/3, 1/3, vai dar 1. Né? Um algoritmo para a cadeia de Markov. Né? Existem várias variações, né? Da tipo de cadeia de Markov, você tem cadeia finita, infinitas contáveis, né? Infinitas de fato, né? Porque a gente sempre tem aquela coisa de você ter um elemento que é infinito, mas ele é um finito contável, não contável. Né? Tipo, a gente tem os números são infinitos, mas a gente consegue contar. 1, 2, 3, tal. Se você for ficar contando, se você passar 30 dias contando, ainda vai ter número para contar. Né? Mas tem coisa infinita aí, por exemplo, que a gente não sabe se conta, que é, por exemplo, o tamanho do universo. A gente não sabe se é contável ou não. Né? A gente tem o Markov, que é um método de Monte Carlo, né? Que é um método estocástico que você utiliza em várias áreas da computação gráfica, simulação de renderização de eventos naturais e por aí vai. Né? De tempo homogêneo, né? Ou seja, o estado ele vai mudando à medida que o tempo vai ocorrendo. E com memória. Eu acabei de falar que o Markov ele leva essa questão de não ter memória, mas a gente está falando de algoritmo, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Então você pode acrescentar uma questão de que você leve em consideração a relativa memória do algoritmo da cadeia de Markov. Isso quer dizer que existe uma dependência de estados passados, ou seja, você acaba acrescentando um grau de dependência à medida que você vai alterando essa questão da memória dele. Eu vou já explicar o que é que isso é, né? Que é a ordem da cadeia de Markov. A ordem é quantos estados anteriores a cadeia de Markov leva em conta antes de ele fazer essa previsão da probabilidade. Vai ficar claro agora. Vamos tomar, por exemplo, um caso simples de ordem finita, de uma cadeia finita de ordem 2, que vai ser o nosso caso de gerar uma cadeia a partir de uma frase da vovó Juju. Considere que a gente tem uma lista de sentenças tiradas de um texto. A gente chegou lá e fez você é louco da cabeça, e fez uma maratona do Irmão de Jorel e pegou todas as frases lá da vovó Juju. E cada sentença você separou num conjunto ordenado de palavras. Né? Tipo, você tinha uma determinada sentença, bolo bonito. Aí você foi lá e chegou, pegou, anotou bolo bonito e fez a separação. Né? Aí de W1, W2, W3 até WN palavras. Você é a coisa linda da vovó. Você tinha lá, anotou essa frase. Você quebrou essa frase. Você tirou você é a coisa linda da vovó. Numa lista de strings. E para cada conjunto, você vai gerar um subconjunto do tamanho da ordem no nosso caso. Aí o que acontece? O estado da cadeia de Markov, você não vai ser uma palavra, vai ser pares de palavras. Né? Ou seja, se você pega aqui, você começa a pegar a combinação de um par, a probabilidade que a partir de um par vai ser uma outra palavra singular e depois vai gerando novos subpares. Né? É como você está fazendo É como se você passasse um filtro de tamanho 2 numa lista. Né? Você vai pegando 2 a 2. Né? Aí você é a, ocorreu uma vez. É a coisa linda da vovó. Então, ou seja, você vai fazendo isso e a partir disso o que acontece? Você está determinando a ordem da cadeia. A ordem da cadeia é exatamente isso. Eu podia pegar 3, 4, 5, isso dependendo do volume das palavras que você, das sentenças, né, do texto, né, que você tem disponível. Por exemplo, dos caras do Slavoj Žižek, né, que os caras fizeram do Žižek, o Žižek ele tem livros e livros, então você, de certa forma você tem um corpus. Então é de boa, você consegue utilizar, por exemplo, um grau maior. Se você tem um parágrafo que tem, sei lá, 20, 40 sentenças, você pode, por exemplo, botar uma cadeia de Markov de grau 6. Né?
Mas existe, e eles explicam lá no artigo, por exemplo, que você chega a um determinado limite, que a partir daquele limite você não vai ocorrer mais, você não gera uma variação. Porque você, à medida que você vai aumentando a unicidade, a atomicidade daquele conteúdo. Então, tipo, se você bota uma frase que tem tamanho 10, é muito improvável que você vai ter uma palavra aleatória depois dessa coisa 10. Eu não acho que vou sair daqui até daqui amanhã. Mas, aí depois você vai ter, sei lá, 10 palavras disso. Provavelmente você vai ter 2 ou 3 no máximo, depois numa sentença desse tamanho. Né? No nosso caso aqui da vovó Ju, eu só botei grau 2 porque, como vocês veem, as frasezinhas dela são desse tamanhozinho. Então não tem como eu fazer, sei lá, um grau 4, grau 5. Tem frase dela que é só abacate. Não tem como. Então, tipo, para determinados contextos, nesse em particular, eu botei tamanho 2, a ordem. Né? E assim, à medida que você vai interagindo aqui na frase, né, fazendo isso, você precisa de uma condição de parada, obviamente. E aqui você vai lá e seleciona algum caractere especial e tudo, para você botar essa condição. Você vai lá, depois do da vovó, tipo, sei lá, se você não colocar, de repente vai quebrar, não sei. Né? Porque aí você precisa, na hora que você vai formar a frase, você precisa saber que é o final da frase. Então existe a probabilidade, ó, essa aqui provavelmente vai ser uma última palavra de sentença. Né? Você pode ser, por exemplo, vovó, abacate, aí você cria um par. Vovó, caractere de parada, desculpa. Abacate, caractere de parada, e por aí vai. Ou seja, quando você for fazer a geração de sentença, né, você fazer os seus fors e whiles e por aí vai, a interação precisa saber quando é que ele vai parar para fazer essas combinações. Né? Ele chegou aqui, olha, pô, aqui tem esse caractere de parada, então eu vou parar. Né? Aí com isso. Aí basicamente no algoritmo que eu vou mostrar agora para vocês, isso aqui são chaves de um dicionário. Né? Vou mostrar aqui o algoritmo de fato aqui. Basicamente isso, muito simples. Você dado uma palavra inicial, que a gente vai chamar de semente aqui, o seed, e a gente exibe esse seed, enquanto não tiver uma palavra de parada, palavra de parada, não estiver na chave, né, você escolhe aleatoriamente uma palavra, e dentre essas palavras sucessoras, você gera aquela palavra e você coloca ela como próxima chave. Você acrescenta ela na frase gerada, aí você, não, agora eu gerei aqui coisa linda, então coisa linda vai ser chave, aí você vai voltando e vai gerando e vai acrescentando até você chegar à condição de parada. Aqui é a implementação que eu fiz aí para gerar as frases da vovó Juju. Eu botei num arquivo JSON e eu gero as cadeias a partir desses statements. Eu cheguei lá, peguei a palavra e eu fiz aquela quebra lá que eu mostrei para vocês, né? E a partir disso, né, eu botei o tamanho da cadeia ali, né, tamanho 2, né, apesar que é uma implementação gerada. E se você não tiver um seed, ou seja, se você não tiver já uma coisa que você já quer gerar, ela gera pega uma palavra automaticamente como seed, e a partir disso ele vai e gera um statement, que é exatamente aquele algoritmo que eu mostrei. Aqui é a implementação dela em Python. Certo? Você pega o seed, bota lá o title, que é a palavra inicial, e a partir disso, enquanto não for a condição de parada, que é esse daqui, né? Essa aqui foi a palavra de parada que eu selecionei. Né? Aí ele vai fazendo o random choice naquele dicionário de keys para selecionar uma lista de palavras que foram acrescentadas nas ocorrências daquele par dentro do texto. Né? E a partir disso eu faço um joinzinho aqui e tal, aí eu tenho minha sentença completa. Né? E aqui, por exemplo, como a gente está falando de chatbot, ele tem que gerar uma resposta. Então ele precisa, por exemplo, gerar um seed em particular. Então se eu determinar o contexto, por exemplo, eu quero um contexto de alguém está provavelmente fazendo uma pergunta para a vovó Juju. Vovó Juju, você gosta de quê? Vovó Juju, você gosta de abacate? Vovó Juju, o que é que você gosta de comer? Então você tem um mapeamento do você e do gosto. Então o que é que eu faço? Eu faço um seed de uma provável resposta que ela vai falar. Eu gosto de abacate, eu gosto de aveia, eu gosto de banana e por aí vai. Mesma coisa para os outros. Vovó Juju, alguma coisa, verbo, fome. Eu podia ter botado, por exemplo, porque eu fiz aqui o part of speech, né, de pegar a pergunta e classificar os tipos de palavras, né? A classe gramatical das palavras, né? Podia, vovó, eu tô com fome. Aí você vai lá, eu botei para selecionar alguma coisa aleatória, né? Come uma banana, um abacate, alguma coisa. Isso porque você vai lá e você gerou as chaves na sua cadeia e basicamente é assim que eu fiz esse mapeamento do chatbot. Eu gerei as cadeias, eu vi quais são as chaves, avaliei que quais chaves provavelmente iriam gerar respostas para um determinado contexto de pergunta, porque essa é a questão importante do chatbot, você precisa determinar o contexto.
né? E por aí vai. E por último aqui, por exemplo, vovó, eu gosto de ninja, eu quero ser um ninja. Aí você tem aqui, por exemplo, eu botei um partial speech. Eu, ninja, quero. Aí você faz um mapeamento, ninja. Não deu para ver aqui na palavra, por exemplo. A vovó Júlia fala que o ninja só arruma confusão, ou o ninja é a escola do crime, né? Então você vê que tem esse determinado mapeamento. Então, vovó Juju, eu quero ser o ninja. Ninja é a escola do crime. Então, ou seja, ela faz esse tipo de resposta, porque essa é a personalidade dela, essa é a questão que você faz esse mapeamento, e a partir disso eu passo o CID para aquele algoritmo junto com as cadeias, e ela vai lá e gera a resposta. Eu vou mais rápido aqui, porque tem a questão da integração do Twitter, mas é uma coisa muito simples. Você vai lá no apps.twitter, você cria um app, aí você preenche um formulário, aí você ganha um consumer key, secret token, tipo, o consumer e o access token de informações lá de OAuth2, né? Eu imagino que vocês sejam familiares. Se não, é uma coisa simples, o Google usa, o Facebook usa, tem N tutoriais. E basicamente é isso. Você pega aqui, como eu não sou louco da cabeça, eu boto uma variável de ambiente, né, para ele pegar, e crio aqui, né, algumas tuplas aqui para ele gerar essas chaves e tudo, e passo como argumento aqui do TweetPy, que foi a biblioteca que eu utilizei para mandar as coisas para o Twitter. Tem um auth handler, eu passo aqui o consumer key, e para o acesso, né, para ele ter a autenticação, eu passei as chaves e os tokens de acesso, e a partir disso eu tenho uma API. E a partir da API é só correr para o abraço, né? Botei um logzinho, gerei meu texto aqui e tal, né? E por isso eu só boto um update status output. Aí chega lá, tá lá. Vocês depois dão uma olhada, eu vou passar depois o tweet da vovó Ju para vocês darem uma sacada assim, né? Tá lá e tal. É basicamente isso, galera. Eu vou me encerrar por aqui, né? Eu acho que eu falei demais, né? E mostrei de menos. Mas assim, essas são referências muito boas que eu peguei do livro do Chatbot de Jack e também de outras leituras que eu fiz, né? Que eu não li só ele, eu li outros arquivos, né? O que eu gosto mais é esse daqui, o Big Bench, porque às vezes você quer, por exemplo, isso é particular para a parte de cadeia de Markov, que às vezes você está trabalhando com Big Data e você pretende gerar informações para um serviço ou servidor que você está trabalhando. E esse Big Bench, ele fala, por exemplo, de você gerar dados para fazer benchmark, né? Tipo, você pegar, sei lá, 1 quilhão não sei nem se esse número existe, de palavras. Então você vai lá e usa uma cadeia de Markov para gerar. Você tem essa parte de Syntax Text Generation for Sentiment Analysis, ou seja, para você fazer uma análise de sentimento, para você poder fazer uma resposta positiva ou negativa. E tem esses dois livros que eu acho que eles são muito bons em geral, independente do contexto que vocês estão trabalhando, que é o Programming Prose e o The Practice of Programming. O Programming Prose tem a primeira implementação de cadeia de Markov, que eu acho que todo mundo já tem ouvido falar, né? Esses livros são muito bons de maneira geral, e aqui são as outras referências. E aqui, se você quiser só fazer um chatbot bem rapidinho mesmo, tem essa da Lisa Daly, que ela fez um Brogrammer, um Brobot, que ele simulava a interação do Brogrammer, né? O programador humano e tal, que o cara só interage com homens, não curte mulheres na TI, por aí vai. E é isso, galera. Tempo acabou e tal. Depois, se vocês quiserem me seguir aí nos Twitter da vida. Eu sou o Chicão do Freenode, eu tive sorte de ser o Chicão no GitHub, também sou o Chicão no GitLab. No Bitbucket eu sou o Chicão Fernandes e no Twitter, Dunder Chicão. Ignore meus tweets que eu faço muito shitposting. E perguntas? Ou ninguém nem vai te perguntar, pô, por que tu gosta do Irmão do Jorel? Oi. A base que você fez nesse episódio do canal, a partir de que momento ela começou a dar umas respostas assim, tipo, tá bacana, quando você começou a fazer concatenações de dois dados? Cara, depois da terceira maratona. Cara, eu peguei, esse exemplo que eu trouxe, ele tem muito pouco. O arquivo JSON ele só tem 30 frases só, né? Mas esse é o ponto, ele não é bom. Esse é o quesito, porque é exatamente essa ausência de dados que, para um chatbot, ele torna complicado. Porque, às vezes, ele vai começar a ficar repetitivo porque a base é pequena, né? Ele é bom porque ele fica no contexto da vovó Juju. Tipo, ela não vai falar de outras coisas, além das coisas que a personalidade dela fala. Eu posso tentar expandir isso. Mas ela não, esse contexto é muito complicado exatamente porque você não vai ter um volume satisfatório, né? Por isso que eu exatamente utilizei a cadeia de Markov para gerar as respostas, porque ela tem muito pouca outra coisa, aí eu fiz para gerar por combinação, né? Tanto é que a minha estratégia de chatbot nem foi de utilizar a cadeia de Markov para gerar pergunta.
Desculpa, a resposta. Porque exatamente é pouco a base de dados. Então eu não teria como, além de gerar a resposta por cadeia de Markov, a frase por cadeia de Markov, eu não teria como mapear a possível resposta também utilizando cadeia de Markov. Não sei se você está entendendo isso. Né? Porque mesmo se eu fosse gerar utilizando cadeia de Markov, ela precisa de uma base de dados grande. Né? O que eu utilizei foi a primeira estratégia que eu falei de parsing, que foi basicamente, olha, eu gosto, vovó, eu estou com fome. Aí eu vou lá e não, fiz aqui, tirei o stopwatch, fiz o processamento e tal. Ó, provavelmente, eu passando esse seed, ela tem que gerar essa resposta, porque o contexto provavelmente é esse. Então eu utilizei parsing, eu nem utilizei cadeia de Markov para gerar a resposta. Não sei se respondeu a pergunta. Mais alguém? Tenho, eu era pra ter colocado. Na verdade, eu ia botar um live aí, mas eu acho que comeu muito tempo. Não sei. Eu passei essa semana todinha, eu quebrei umas 4 vezes ele aqui e tal. Tem um pouco, se vocês entrarem no Twitter, uma penca assim, de 10 tweets assim, de uma vez, assim, enviado para ela. Tem alguns que eu deletei, uns que tem, sei lá, intervalo de 5 horas aí. Mas eu tenho um código. Depois eu posto lá e vocês botam lá no grupo do Telegram, eu boto lá o link para vocês. Ou também, se vocês quiserem me ajudar também, né, tipo... Meu sonho é fazer, tipo, um botnet de bots do Twitter aí, fazer, sei lá, a vovó Juju interagindo com o irmão do Jorel, com o Nico, com o próprio Jorel, aí começa e tal, essa coisa, tudo. E ficar futucando o Juliano Henrico, que é o criador do série, e ele ficar aqui, e ela começar a mandar tweet pra ele começar a conversar com ela e ficar popular e tal, legal. Ficou famoso, né, esse tipo de coisa. O Henrique já deu like, Hã? O Henrique já deu like. Não, ela tem pouca coisa ainda, né. Mas vamos lá, né, se quem quiser contribuir, você... Oi? Cara, é porque eu gosto de desenho. Aí, tipo, é porque ele é muito bom, é muito bem escrito, ele realmente é divertido e você você consegue fazer essa questão do engajamento, que como eu falei, tipo, existem coisas que você se identifica e por causa dessa identificação você começa a curtir mais. Um exemplo, tem um episódio que é do Microwave Warriors, uma coisa assim. Que um dos personagens ele tem um micro-ondas aqui e ele parecia aqueles bonecos. Não sei se vocês se lembram dos bonecos dos Power Rangers, que eles viravam a cabeça assim. Vocês se lembram desses? Alguém já teve? Aí é exatamente isso. Aí, tipo, ele pegou no roteiro dele e utilizou isso. Tipo, ele tinha um brinquedinho, aí o que acontece? Ele era um micro-ondas, ele tinha um capacete, ele virava, e quando virava era a cabeça do Vegeta, Dragon Ball. Então você começa a associar com isso. Tem um outro episódio que é muito engraçado, tipo... E ele usa muito essa questão do contexto do pessoal daqui de São Paulo, né? Eu não sou daqui, mas você manja. Aqui tinha, por exemplo, de festa de São João. Qual o desenho que eu assisti quando criança que tinha uma festa junina, pessoal dançando quadrilha, sei lá, estourando bombinha? Não tem. Então você tem todo um roteiro que é construído em torno dessas coisas que você se envolve, que você se identifica. Né? E isso cai na questão do chatbot, porque ele gera esse engajamento e gera shitposts e fanboyismo, essa coisa toda. Né? Mas basicamente é isso, tipo, é um roteiro bem escrito, é um desenho, e principalmente porque é brasileiro, né? Tipo, tá um boom aí de animação nacional e tal. Mas não sei, é porque eu sou doente com animação mesmo, eu gosto bastante e tal. Eu podia ter feito, por exemplo, do Steven Universe, da Hora da Aventura, eu faço essas coisas todinha. One Punch Man, essas coisas todas aí. Por aí vai. É isso. Mais alguém? Não? Não? Ninguém? Beleza, galera. Obrigado.